Olá, pessoal. Bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro da Casa do Saber, que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. De segunda a sexta, eu e o Guto Belchior, diretor-geral da casa, estamos aqui recebendo convidados que têm em comum o prazer pelo saber. Essa semana o tema foi humanidade, e aí passando aqui uma recapitulação rápida do que a gente viu. Na segunda-feira, com o programa Visão Global, a gente entendeu um pouco melhor qual é o perfil do ser humano, qual é o perfil de ser humano que o mundo precisa para funcionar melhor, né? Aí a gente avançou entre terça a quinta-feira falando sobre transformação pessoal. Essa conversa começou falando sobre a crise global de saúde mental, que já existe, que já está instalada aí faz um tempo, e avançamos para o lifelong learning, a aprendizagem continuada, como uma alternativa, como uma sinalização aí de o que podemos fazer para nos manter relevantes e saudáveis, né? Na quarta-feira essa conversa esquentou um pouco mais, a gente começou a aprender um pouco aí sobre como o cérebro funciona e os processos do pensar, né? Como a nossa mente estrutura os processos do pensar. Ontem a gente falou sobre consciência, como criar e expandir consciência, e essa preparação toda nos deixa aí bem confortáveis para hoje falar sobre aplicabilidade, né? Como que a gente transforma tudo isso, como a gente usa tudo isso para a transformação social. Para isso a gente convidou o Pierre Morro, que é sócio fundador aqui da Casa do Saber, e o Augusto Shoa, um dos professores mais queridos aí dos alunos da casa. Eu queria começar essa conversa aqui com uma provocação para o Shoa, que é o seguinte: eu tenho um conceito de que a comunicação é como uma ponte, né? Ela é o que de fato nos une. E a tecnologia que está viabilizando essa nossa conexão social nesse momento, ela é uma tecnologia da informação. Não são companhias aéreas ou montadoras de automóveis que estão viabilizando que a gente esteja aqui somando ideias e compartilhando essas ideias com centenas de pessoas. Então, eu queria que você pegasse esse gancho e avançasse além da tecnologia da informação na questão das formas de comunicação, a forma como a gente se expressa, a forma como a gente se conecta com o outro ser humano, para depois trazer o Pierre na conversa com relação às intenções que tem por trás dessa comunicação, né? Vamos lá? O Shoa, está com você. Bom, prazer. Vocês estão me ouvindo bem, né? Super bem. Prazer estar aqui com esse time muito faixa preta. É ótimo estar aqui na Casa do Saber, eu gosto muito desse lugar. Eu acho que é o seguinte, a gente estava até batendo um papo antes, né? A comunicação, eu acho que foi a grande mudança desse novo cenário, em todos os contextos, assim. A gente usava isso como uma competência que estava ali o oposto da hard skill e desenvolvido por empresas como soft skill e achava que era uma coisa instintiva, que eu comunico, eu não preciso pensar, e aí o meu problema era só em administrar plataformas. E hoje eu tenho uma comunicação, inclusive a digital, que o Marcelo trouxe, que é muito interessante, que era extremamente criticado por psicanalistas, por sociólogos, por professores, e que eu estou trazendo exatamente uma série de características que parecia impossível até um mundo de pandemia e que hoje é viável. Então, eu consigo ter aproximação, eu consigo ter empatia, eu consigo ter emoção, eu consigo ter assertividade usando a tecnologia. Então, a gente precisou se afastar para se aproximar. Você já deve ter participado de reuniões de trabalho em que eu preciso manter a minha produtividade ativa, porque o mundo vai continuar independente disso, mas também à noite eu faço parabéns no Zoom, porque eu tenho amigos fazendo aniversário. Então, e esse processo macro a gente fecha para um ambiente micro, em que a minha empresa agora é a minha casa, em que eu tenho que administrar os meus funcionários e os filhos, a esposa, e a minha comunicação para motivar cada um deles é diferente. Eu tenho um filhinho menor, então eu vou usar uma metáfora, eu tenho um filho maior, eu vou ser mais competitivo, e ainda assim equilibrar todos esses pratinhos num ambiente de insegurança e de ansiedade. Está complicado, mas é possível.
Pierre, você quer trazer aí um pouquinho a questão da ética e de toda essa questão das intenções que tem por trás da comunicação e a importância da gente refletir sobre isso, já que é o que a gente mais pode fazer nesse momento é refletir, né? A gente está diante de um recado do universo aí, uma pausa generalizada. Marcelo, Guto, Uchoa, é um prazer estar com vocês, né? Tem uma piada antiga aqui na Casa do Saber, né, que eu sempre uso nas reuniões sócios, né? Eu falo assim, que eu ganho pão na advocacia, né, mas eu tomo vinho na Casa do Saber. O ponto dessa piada é muito das formas que as pessoas se relacionam, né? E desde que nós abrimos a Casa do Saber, a ideia foi justamente aproximar as pessoas, né? E agora temos um novo desafio novo, que é justamente aproximar as pessoas na forma digital, né? Que fomos todos impactados, né? Por uma necessidade de distanciamento social e estamos usando esse suporte, né? E esse suporte tem um recorte interessante, né? Porque toda vez que você vai se manifestar nesse suporte, né? Você pode se manifestar de duas formas, né? Ou de uma forma utilitarista, que é como eu vou trazer dinheiro naquele negócio, ou de uma forma mais humanista, no sentido de como eu vou escutar o outro e, escutando o outro, eu vou ajudá-los às angústias e às dores que ele tem naquele momento. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? E não apenas no universo da Casa do Saber, mas também no meu recorte de advogado, né? Onde eu ganho pão, que eu entendo que atitudes tipo escuta é muito importante, tipo mediação e conciliação, justamente no sentido que as pessoas se aproximem mais. Pô, super interessante, Pierre, esse ponto que você colocou. Eu queria trazer um assunto aqui para a mesa, que é, para mim, uma coisa que tá muito claro, assim, eu queria saber a opinião de vocês, é que talvez entre a comunicação e a ética, a gente tem um pouco da questão da integridade, né? A gente está num momento onde está tão bagunçado lá fora, que nas relações humanas a gente tem que se preocupar ao máximo em ser o mais claro, o mais transparente, o mais honesto possível. Eu queria entender um pouco a visão de vocês nisso e como é que funciona essa convergência entre a comunicação e a ética na visão de vocês. Posso? Vai, Pierre. Não, vai você, depois eu entro na história. Temos olhares diferentes sobre o mesmo objeto. O Guto, um aspecto ótimo nesse sentido, que eu costumo falar aí nos treinamentos, inclusive na casa, né? E é a minha luta, é que pessoas boas abram a boca, pessoas verdadeiras abram a boca. Então, esse questionamento aí meio perfil um pouco poliana de pensar, trata exatamente disso, né? Porque eu acho, fazendo uma metáfora do filme tão falado aí do Poço, é a primeira vez que a gente está ali está todo mundo no mesmo nível, né? Então, e o interessante é que não é um recorte regional ou sazonal. A gente tem um período, e de acordo com o Átila, na segunda do Roda Viva, ele falou muito bem, talvez isso não seja a primeira vez na vida que a gente vai passar por isso, esse processo de isolamento. Então, e aí, trazendo ainda para a parte de comunicação, que o Marcelo levantou no início do online, dentro do processo, eu tenho percebido, por exemplo, que as pessoas estão mais flexíveis e menos rígidas, por exemplo, em perfis hierárquicos, dentro de uma condução de uma reunião, numa conferência. Eu estou mais aberto a isso. Eu estou entendendo que há uma angústia coletiva e que eu sou mais flexível a ponto de não querer me impor. Então, a questão, mais uma vez, do soft skill, do líder vulnerável, de estar todo mundo no mesmo barco, eu acho que faz com que eu tenha mais humanidade e percepção do outro, que também toca na empatia. E é óbvio que, dentro desse contexto, a falta de ética é algo que não cabe. Passa a ser um ensaio sobre cegueira. Eu vou me beneficiar em cima do outro? Em que sentido? Parece que a gente tem um discurso político, eu não quero entrar em política, mas que é linear entre... Agora, como que eu vou administrar isso? Como que eu estou fazendo? Passa por se perceber, por perceber... para eu escutar o outro, eu tenho que ter uma escuta interna razoável, eu tenho que ter um mínimo de inteligência emocional. Já tem alguns locais em que as pessoas estão confinadas há mais tempo e estão
tendo conflitos psicológicos e pedindo ajuda. Então, eu acho que é um cenário que está todo mundo ali, ó, no posto, no mesmo nível. E isso é positivo demais para a comunicação. Então, eu queria agora, em dois recortes, em dois olhares diferentes, né, falar um pouco o que nós estamos vivendo, né, Guto e Marcelo, na Casa do Saber, que é com relação à voz que a Casa do Saber permite que as pessoas, através dos seus canais, exponham a sua opinião, né? Eu tenho conversado com várias pessoas importantes, pessoas que passaram pelo crivo, né, da universidade, da ciência, né, que estão muito relutantes em falar nesse momento, porque têm receios, né, de falar alguma coisa, né, que não tenha critérios corretos, né, e aferíveis no que ele falar. Então, você vê que muitas pessoas que têm capacidade de se comunicar e que poderiam contribuir para o debate, elas têm falado menos. E, por outro lado, também é um aspecto importante do que a gente está vivendo, esses suportes hoje dão voz a várias pessoas. E como que você pode, através desse veículo que a gente está vivendo hoje, né, como a gente deve ou não deve ter algum critério com relação a dar voz às pessoas? Eu acho que todas as pessoas têm direito à voz. E cada pessoa tem a voz dentro dos canais que sejam possíveis serem dispostos. Nós, da Casa do Saber, através de uma curadoria que nós já fazemos há muitos anos, né? E Guto e Marcelo se juntaram a essa curadoria, a ideia é justamente dar voz às pessoas que têm um histórico, né, de relevância, seja acadêmica, uma relevância eventualmente naquilo que nas vozes que elas tiveram pretéritos. Isso não é uma segurança, né, que 100% do que elas vão falar serão corretas, mas a gente tenta, através desse crivo, dar voz às pessoas certas. Mas isso, de forma alguma, não as legitima a utilizar outros canais para expor a sua voz. Acho que você traz um ponto aí, quando você fala dessa questão de dar a voz aí, Pierre, que tem a ver um pouco com aquele início que eu puxei da questão da intenção, né? Que às vezes tem muita gente boa com muitas boas intenções, mas que não teve o espaço e nem sabe como se expressar, né? Então, nesse sentido, eu vejo na Casa do Saber uma grande academia da mente, uma grande forma, à medida que você vai navegando por diferentes áreas do conhecimento e vai se descobrindo, vai ganhando autoconhecimento, vai ganhando também vocabulário, repertório, você tem mais chance de participar, de estar na conversa, né? Porque acho que um ponto bem convergente das últimas duas colocações aí, do Show e do Pierre, foi a questão de que o mundo parece que está mais democrático, né? Pelo menos nesse momento de pausa, né? Parece que está mais democrático. O vírus não escolhe idade, país, enfim. A gente está começando a se perceber, e não por acaso o tema da semana que vem é interdependência, a gente está começando a se perceber como uma espécie que é dependente por natureza, né? Acho que dos poucos mamíferos que demoram um ano para dar o primeiro passo, né? A gente precisa de ajuda desde o momento que a gente nasce e normalmente até o momento que a gente vai morrer, né? Então, eu acho que essa interdependência, essa consciência de que somos todos um e que é da natureza humana se ajudar, ela depende muito de derrubar os medos, né? É difícil você baixar a guarda e se conectar com outras pessoas se existir medo, se existir desconfiança. Aí, no aspecto jurídico, né, Pierre, acho que você pode trazer para a gente muito isso, né? O que está por trás do aspecto jurídico, né? O que está por trás da crença da pessoa, porque acho que todo contrato só é feito pensando no distrato, né? Senão não faz sentido você fazer um contrato, né? Eu queria que você trouxesse um pouco mais disso, como que por que hoje em dia a gente tem tanta desconfiança? Por que o ser humano se protege tanto do outro ser humano? Então, eu vou responder as questões aí legais, mas eu só queria sublinhar ainda o que eu não explicitei na minha fala anterior, que é a questão do rigor, né? Várias das pessoas hoje que foram bem formadas, elas foram formadas através da escrita, né? Então, eram através de textos que elas publicavam, que elas mostravam seu rigor científico através das bases. E hoje as pessoas, de repente,
tem que utilizar uma live, que nem nós estamos falando agora, para expor pensamentos extremamente complexos, né? Eu tenho amigos pessoais, né? Um deles é o Fernando Rainer, né? Que começou a escrever aquela coluna lá no estado de São Paulo, né? E hoje estão pedindo para o Fernando escrever todo dia sobre a evolução do vírus que a gente está enfrentando nesse momento, né? E o Fernando teve um treinamento para se preparar, para poder se manifestar de forma adequada no texto. Agora, ele vir aqui participar de uma live, ele tem um certo receio de, eventualmente, não conseguir colocar o pensamento dele de forma adequada. A mesma situação, outras pessoas estão vivendo em diversos campos de conhecimento. Com relação ao lado jurídico, o que acontece? O Brasil sempre teve esse princípio no ambiente jurídico, mas que agora está tendo mais, que é um conceito de boa-fé processual, né? Então, toda vez que você vai discutir com outra pessoa, se tem um pressuposto hoje, né, que foi reiterado na legislação, que quando você trata alguma questão com a outra pessoa, você está tendo boa-fé processual, ou seja, você vai ser transparente e correto nos seus pedidos, e a ideia disso é que pedidos absurdos não ocorram mais. Então, essa boa-fé processual é importante. Mas a litigiosidade, né, é um evento que aconteceu muito na sociedade brasileira por uma série de motivos que não vale aqui expor. Mas o que eu acho que esse momento aqui realmente é importante, voltando na questão da escuta, voltando na questão da mediação e de uma eventual composição entre as partes, né, eu acho muito importante que as pessoas escutem o outro, entendam exatamente a dor do outro, porque muitas vezes as questões são de comunicação. Muitas vezes eu vejo uma pessoa que tem um problema, outra que tem outro, o advogado entra no meio, e muitas vezes a intermediação do advogado, né, ele muitas vezes ele acaba, por uma tradição de formação, ele já entra no litígio sem tentar exaurir a mediação e a conciliação. Então, eu entendo que, nesse momento, a escuta, a mediação e a conciliação seria muito bom para a sociedade se essa forma de atuar fosse mais praticada. Pelo que eu estou entendendo, então, aqui, a gente teve um bate-papo super legal na quarta-feira com o Roberto Vilhena e o Fabiano Mulan, onde a gente falou um pouco dos tipos de pensamento, né? Então, que a gente tem o pensamento científico, tem o dialético, o artístico e o retórico. E me parece que a gente, na linha do que vocês falaram, que a gente está entrando um pouco, não vou dizer na era, né? Mas onde a retórica vai surgir com uma força muito grande, né? Até eu vi um vídeo seu hoje, Augusto, falando alguma coisa do tipo, agora todo mundo vai ter que aprender a dar rec. Mas eu queria trazer essa questão, até acho que tem muita semelhança nas duas áreas de vocês, da importância da retórica num mundo desse, onde a gente tem que se expor cada vez mais. Faz sentido o que eu estou falando? Guto, eu tenho algumas teorias augustianas nesse sentido. Assim. Eu acho que endossa o que o Pierre falou. Eu já tinha uma capilaridade de redes sociais, eu já tinha uma variedade de canais absurdos, que não necessariamente tudo que era novo era bom. Mas eu nunca fui tão ruim na minha comunicação como hoje em dia. Interessante que em empresa isso é muito claro, a tal das soft skills que a gente falava aí no início. Né? Muito claro, porque quando você dá voz para alguém que trabalha do teu lado há 5 anos e essa pessoa se mostra por 5 minutos e a pessoa fala, nossa, eu não sabia que você fazia isso. Então, mas espera aí, você trabalha com ela 8 horas por dia. Eu dei chance para essa pessoa se mostrar. E aí eu falo do processo do RH, a pessoa que trabalha com ela. Então, eu acho que a comunicação ela passa por um processo de ebulição, que a produção de conteúdo online, e aí você tem uma série de autores e pesquisas que mostram que, num futuro próximo, conteúdo e a divulgação de vídeos tem mais impacto. Então, a gente brinca, né? No TED, o TED Talks, assim, tem 18 minutos para passar uma ideia. Tem um físico que explica a origem do universo em 17 minutos e 30 segundos. Se você não conseguiu compilar a sua ideia em 18 minutos, o problema não é da plataforma, é da sua entrega. Então, a brincadeira dentro desse contexto eu tenho uma série de canais, nunca tive tanto ruído, mas eu ainda tenho que ter a tal da empatia. E eu acho que
esse vírus nos trouxe uma possibilidade muito grande de explorar essa retórica. Então, eu antecipei um futuro próximo, eu antecipei a inteligência artificial vai destruir 60% dos... E Jeff Bezos estava pensando nisso, e Bill Gates, e aí você já tem um fundo mundial, que agora vai ter que ter um fundo mundial. Então, os empregos do jeito que estão provavelmente não existirão mais. Então, como é que eu serei protagonista desse novo mundo? E passa por se perceber. Então, tem 3 pilares da assertividade que eu adoro, né? Que é transparência, autocontrole e a aceitação do outro. Se eu não me escuto, eu não sou capaz de escutar o outro. E falar muito não é falar bem. É igual comer muito não é comer bem. Então, eu acho que a sociedade na marra e as pessoas vão passar por esse processo, seja fazendo uma live, seja conduzindo uma reunião, seja me mostra por que eu tenho que contratar em vez de contratar essa pessoa. Então, só para resumir, fechar essa tampa não, ela se abre e nunca se fecha, né? Sem escuta, eu não consigo ter comunicação plena. Então, é como se todos nós agora pudéssemos ser psicanalistas. E até então, num passado anterior, até pouco tempo, a gente competia até na fala. Você chega no trabalho e fala, eu estou com dor no braço, alguém grita, nossa, eu estou há uma semana com dor de cabeça. Alguém lá no fundo grita, eu tive câncer. Então, até na doença a gente está competindo. E isso estava na hora de dar essa freada. Eu queria só colocar um ponto que eu acredito, né? Sim, é super importante, né, você escutar, mas a escuta eu acho que é fundamental e eu acho que o Shoa e a gente está completamente alinhado com relação à escuta, né? A minha grande dificuldade, né, são as pessoas, né, quando vão se manifestarem com uma velocidade, uma adequação ao tempo que a escuta permite, isso é fundamental, com a empatia para as pessoas também nos escutarem, eu também estou perfeitamente de acordo, mas sem perder o rigor das afirmações que você faz. Porque o grande problema que a gente tem hoje é que muitas vezes você tem pessoas simpáticas, pessoas que têm essa escuta, que na hora que se comunicam sem nenhum rigor. Então, eventualmente, essas pessoas podem estar captando a atenção do outro sem rigor nenhuma. Então, e como que nós que vamos escutar, ou as pessoas que vão escutar isso, vão poder, né, usar a sua régua, né, para dizer, olha, eu acho que é o que a pessoa está falando, está de acordo ou não está. Voltando ao exemplo que eu estava citando do Fernando Rainer, né, todo e qualquer artigo que o Fernando Rainer escreve no jornal O Estado de São Paulo, ele possibilita a fonte primária da informação, da onde que veio aquela afirmativa que ele está fazendo no texto. Então, eu acho muito importante a transparência e sempre que possível a pessoa dê a possibilidade ao ouvinte a busca da fonte primária da informação, para que ele também tenha a capacidade de ter a sua opinião sobre aquele tema. Perfeito. Ótimo. Oi, desculpa. Vai. Imagina, segue aí o Shoa. Depois, Guto, quando o Shoa concluir, queria que você trouxesse um pouco da percepção das pessoas aí nas redes sociais. Se tem alguma questão, algum ponto aí para a gente cobrir nesse finalzinho do segundo bloco aqui. Vai lá, o Shoa. O Pierre, e olha que pontos interessantes que você trouxe. A sua comunicação é uma comunicação clara, simples, tranquila, que você mantém um perfil. Isso é bem interessante. Tem um autor que eu gosto, que é o da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, que ele fala uma coisa ótima, né? Que toda expressão violenta é uma necessidade não atendida. Isso é muito interessante, porque a rede social a gente vê os haters. Então, eu acho que aquela metáfora que eu fiz do psicanalista, eu acho que se você tem essa escuta do psicanalista, e aí voltamos a falar da escuta, a escuta da não competição, e aí você tem uns padrões que são sensacionais, né? É o que compete, é o sabe tudo, é aquele que você está comentando alguma coisa e não é um diálogo, são 2 monólogos, ele tem solução para tudo para você. Você fala que você brigou com a sua esposa, ele não sabe qual macete, você entrega flores. Então, você tem alguns perfis assim, que você vai colocando ali nos quadradinhos, né? Você tem o estatístico, é sensacional, né? Você tem que falar, eu fui demitido.
ele não tem nenhuma comunicação empática com você porque ele não valoriza seus sentimentos, ele está valorizando o que sai da sua boca. E ele fala, nossa, foi demitido, são 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, é o estatístico. Você tem os perfis assim, que vão se enquadrando. O grande, e aí o aspecto positivo, que também é negativo, dessa capilaridade, é que eu tenho hoje, as formiguinhas estão com megafone. Então, se eu não tenho a premissa básica de quem eu estou falando, que é o interlocutor, e não me permito ter essa escuta, me fecho no meu discurso, você sabe disso, porque a sua área é direito, eu não sou aberto a críticas. E as críticas vêm enxurrada quando você tem uma plataforma online. A gente agora vai trocar uma figurinha com um grupo que está nos escutando. Então, essa nova comunicação também vem para uma teoria augustiana, passa menos por me fechar no meu discurso e construir junto. Então, o comunicador desse novo mundo pós-vírus é alguém que constrói o discurso junto com a plateia. O meu barco a vela está montado, mas quem sopra o vento é quem está ali comigo o tempo todo. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Como um bom papo, tomando um chopp. Só faltava um chopp. Um bom papo, um bom chopp. Só para deixar claro, eu estou tomando mesmo. Genial, Pierre, genial. Só para deixar claro. Genial. Deixa eu colocar uma questão. Espera aí, a gente espera que... Boa sugestão, né, Guto? Exato. Boa sugestão para incorporar no formato aqui. Exato. E a gente espera que o pessoal em casa também esteja tendo um momento de prazer e descontração nesse momento. Eu queria trazer uma questão aqui, até que o Jean, que está assistindo a gente no YouTube, levantou, falando sobre a superficialidade da comunicação, que aí dá para a gente puxar desde um lado de fake news, onde você pode, se todo mundo pode falar, então nem tudo carrega o teu rigor, Pierre, que você trouxe, e eu acho que um pouco da linha da gente desenvolver o pensamento crítico, né? Dessa necessidade urgente que a gente tem de começar a pensar por si mesmo. Eu queria que vocês trouxessem um pouco da visão sobre esses pontos. Vai lá, Guto, você está puxando bem. Vai, Ucha, você está puxando bem. Você está puxando bem. Guto, esse aspecto que você falou é extremamente interessante. É difícil num país que você tem 7 entre 10 não consegue interpretar um texto. Pedir para que eles tenham um nível de reflexão significa ter leitura, significa ter aprendizado, significa... E não é fácil. E aí você vê que a cultura independe da profissão. Tem pessoas que são bem-sucedidos, têm um salário muito... E a cultura não tem nenhuma relação com isso. E mais uma vez, a gente hoje deu voz a todo mundo. Se você acessar agora, são dezenas de lives acontecendo, já tem meme na internet, você foi tomar banho e tinha um live. Então, agora, o questionamento dessas lives, dessas conferências, o que realmente é relevante? O que realmente é o recorte que me agrega? Eu vou falar por mim. Várias vezes eu penso em cancelar aqui TV de canal por assinatura, porque eu tenho hoje um nível de pessoas tão melhores do que eu abrindo a boca, que não é muito difícil, que o meu YouTube me supre de uma série de informações que me atendem, que eu preciso ter uma internet boa. Então, hoje eu acho que tem público para tudo, mas tem muita gente vendendo pastel de vento. Eu acho que é uma metáfora bem parecida com a metáfora das reuniões. Por exemplo, Deus criou a união e o Satanás criou a reunião. 50% das reuniões em empresas são jogar dinheiro no ralo. Jogar dinheiro no ralo. E aí, nunca a reunião, o motivo da reunião é a reunião. Sempre ego, é vaidade, olha como eu trabalho, vamos fritar alguém. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, já fiz artigo sobre isso, já fiz vídeo sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que está acontecendo a mesma coisa com essa possibilidade que a gente está tendo de que está todo mundo se comunicando e comunicando para o mundo e cacarejando. Então, cada vez mais dar essa peneirada é fundamental. Uchoa, espetacular o que você está falando, eu concordo com você. Eu só gostaria de acrescentar um ponto, né, que eu acho que é um desafio, né, que nos está sendo imposto, né? Você tem pessoas que eventualmente pensam e têm determinadas linhas de pensamento, né? Só que para atingir diversos públicos, você tem diversos canais e diversas linguagens, né? Eu tenho um primo, que eu gosto muito dele, chamado Paulo Freire, tá?
Paulo Freire, ele toca viola caipira, né? E ele conta os causos dele. E através dos causos do Paulo Freire, ele vai narrando histórias do dia a dia da pessoa. Esta narrativa do Paulo, né, ele atinge pessoas que se interessam daquela forma. Então, Paulo, sim, ele se comunica através do mecanismo que as pessoas estão dispostas a escutá-lo. Então, eu acho que o grande desafio que impõe é que aquela forma de achar que, de uma forma única, você se comunica com todo mundo, certamente não. Como você bem colocou, Shoa, você tem uma dificuldade enorme, né, de capacidade das pessoas entenderem o que você está falando. Então, cabe ao comunicador que eventualmente queira ter uma mensagem, ou que outros comuniquem, né? Eu acho que ninguém tem a pretensão de ter o monopólio da opinião, e muito menos, mas eu acho que quando uma ideia, né, está permeando a sociedade, através de diversos canais, essa opinião ela é divulgada. Então, eu vejo, por exemplo, o meu primo, ele se manifesta hoje mesmo, ali um agradecimento de aniversário dele, que foi essa semana, né? E ele se comunica contando um caso que parece muito, né, Grandes Sertões Veredas, né? E só que a pessoa, apesar de ser extremamente intelectualizado, é extremamente simples, e a pessoa ouve aquilo e fica apaixonada. Eu fiquei apaixonado, mas eu tenho certeza que pessoas que são extremamente simples, lendo aquele texto, também vão entender, porque são textos que reportam ao dia a dia daquela pessoa e as experiências que eles vivem. Então, eu acho que na comunicação hoje cabe um esforço muito grande à pessoa que vai expor essa ideia a se adequar aos diversos canais. É muito interessante, concordo contigo e endosso plenamente. Me veio um pensamento na cabeça aqui que talvez a gente tenha que se esforçar ainda mais para poder ter uma comunicação mais tranquila, porque a gente vai ter que pensar muito do lado do outro, né? Vai para o lado da empatia e tudo, mas isso que você trouxe, PR, foi fantástico, que esse cuidado que o seu primo tem em se preocupar com a forma que as pessoas vão receber a história, vamos colocar assim, acho que é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar ainda mais, né, Marcelão? Eu acho que se a gente quer construir uma sociedade mais próspera e inclusiva, né? Quem está preocupado com essa pauta, quem realmente vai dormir, acorda todo dia pensando em como construir uma sociedade mais próspera e inclusiva, tem que está focado em como democratizar o acesso à educação de alto nível, que é o que o Shoa acabou de trazer à nossa realidade o percentual de pessoas que conseguem compreender um bom conteúdo, né? Então, acho que isso passa, essa democratização passa pela linguagem, né? Se a gente não fizer um esforço, e aí até por isso a gente vem no formato desse programa trazendo pessoas da academia, mas trazendo pessoas do mundo dos negócios, enfim, tentando criar aí uma conexão entre pessoas não só da academia, mas também da academia, para somar aí uma linguagem às vezes mais coloquial, que não perca a profundidade, mas que seja mais acessível. A gente precisa incluir mais gente no discurso. Eu acho que esse mundo que deu errado e ficou patente agora, né? Tem um livro que foi publicado pelo Yuval Noah Harari, vocês devem ter visto essa semana, Na Batalha contra o Vírus, faltam líderes à humanidade. Ele publicou de forma gratuita na Amazon, acho que faz uns 2 ou 3 dias. O Harari, só para trazer quem é, e acho que esse exemplo que eu fiz agora é isso. Às vezes você cita um autor e esquece de citar quem é, e você prejudica muito a escuta, né, de quem está nos acompanhando, né? O Harari, ele é um escritor que abriu o Fórum de Davos em 2018 falando sobre o futuro da humanidade. A trilogia dele Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI são best-sellers aí. Ele é um escritor israelense bastante influente. E essa questão que eu imagino que ele leia no livro, eu ainda não li o livro, mas eu tenho o privilégio de ter pedido para o Rodrigo Petrônio que venha conversar com a gente na segunda-feira. Então, na segunda-feira a gente vai ter o Rodrigo Petrônio comentando esse livro, e a gente vai trazer também o Fernando Teixeira, que é o executivo da Adobe, falando sobre inteligência artificial e onde que essas coisas todas se encontram. Mas
Eu imagino que ele vai trazer de novo nesse livro, o Harari, uma coisa que ele traz na trilogia anterior, que é a questão da agenda global, né? Ele fala muito nessa questão de que falta uma agenda global para os grandes líderes, né? É uma coisa assim, menos nacionalismo e mais raça humana, pró-planeta. Então, acho que essa é a grande tônica, né? A gente precisa incluir mais gente no discurso. Essa sociedade que a gente construiu, que destruiu o planeta, está evidente, né? O planeta está muito melhor agora que a gente está em casa, né? Então, as evidências aí são gritantes. Deu errado porque excluiu muita gente. A gente vai pensar em como garantir prosperidade, como continuar gerando progresso, mas com muito mais inclusão, né? Mas eu acho que, Marcelão, numa dessas, eu acho que a gente está indo, se tem alguma coisa positiva para tirar de toda essa história, é um pouco dessa questão da inclusão. Eu achei super interessante o ponto, porque, por exemplo, pega a gente aqui na Casa do Saber. A gente é uma casa que fica aqui no Itaim, em São Paulo, na cidade de São Paulo, só que as pessoas mais acostumadas a acompanharem um conteúdo digital, a própria Casa do Saber também com outras iniciativas, imagina que bacana a gente poder chegar no interior, do Sergipe, do interior de, sei lá, de outros tantos estados que tem aqui no Brasil. Acho que talvez de alguma forma acho que vai colaborar para essa aproximação emocional das pessoas, talvez, e de ter contato com conteúdo que talvez não fosse possível de outra forma, né? Se é que tem alguma coisa positiva disso tudo. Sem dúvida. A gente está entrando no terceiro bloco aí, então vou pedir para o Shoa, Pierre e você também, Guto, fazerem aí o fechamento, uma consideração final. Eu já até fiz a chamada da nossa programação de segunda-feira, então está com vocês aí. Quer lá, Augusto, continuar estreando as falas? Eu ganhei esse time papel, que está ganhando, a gente não mexe. Boa, Pierre. Bom, gente, é um prazer estar aqui. O que a gente está fazendo é exatamente isso. Assim, sendo altruísta, a gente viveu num mundo egoísta. Nós que somos dinossauros, vivemos num mundo egoísta. Vocês têm filhos, já nasceram conectados. Essa geração tem uma série de aspectos diferentes da nossa. Não tem melhor nem pior, mas eles têm eu acho que tem um processo de aprendizado aí ótimo. Criticavam o modelo do jeito que estava. Os millennials ganharam. 48% deles não queriam trabalhar em home office, vocês conseguiram. Então, não queriam trabalhar em empresa, queriam em home office, vocês conseguiram. Então, a comunicação ela tem que ser incentivada. Eu sempre levo para a psicanálise, que eu estou agora me formando em psicanálise, depois de ter feito mestrado, um monte de coisa, né? Porque é o ser humano, e começa ali na família, dos pais incentivarem isso. Então, a gente queria ser cantor, jogador de futebol, e o pessoal hoje quer ser youtuber, e com esse novo mundo, incentivar as pessoas a começarem a falar, a botar para fora. Quando você externa isso para o mundo, você está fazendo um papel social, você está incluindo pessoas. Então, aqui tem gente do mundo todo escutando as mentiras que a gente está falando. Olha que maravilhoso. E o aspecto que isso é altruísmo. Então, a gente tinha uma ideia e nossos pais falavam, Guto, não pega essa ideia e não conta para ninguém, não, vão te roubar. A nova geração já pega e vamos fazer tutorial, vamos fazer um miojo, vou te ensinar a falar em público, vou te ensinar a passar numa entrevista, vou ensinar a usar o WhatsApp para você se beneficiar. Então, hoje tem público para tudo. Então, você tem o conceito de long tail que o PR levantou, então você tem assunto para qualquer grupo, você tem o segmento dentro do segmento. Se você acha esse segmento, e aí a história que ele falou do primo dele, eu estou louco para conhecer, porque esse cara deve ser brilhante. Então, você tem as coisas mais insanas e coisas ótimas. Então, incentivar para que isso aconteça. Eu sei que é um momento difícil, é um momento que o nosso psicológico está um pouco abalado, porque o mundo que a gente viu até agora não será mais igual, isso é certo. As relações vão mudar, as relações sociais, relações comerciais, corporativas, e a comunicação também vai mudar. Então, você tem uma arma na mão, aproveitem esse cenário como eu, e quando eu falo aproveitem, eu estou me incluindo, para que a gente seja menos egoísta e esse isolamento nos transforme em alguém mais aberto para o mundo. Foi um prazer, pena que está acabando, muito ruim. Isso mesmo, Shoa, pena que está acabando. Eu queria colocar um ponto aqui. Eu sou advogado, né? E os advogados muitas vezes tinham essa cultura no passado, como o Shoa colocou. A gente tem um conhecimento e alguém que queira acessar o nosso conhecimento tem que pagar para esse conhecimento, senão não vou compartilhar esse conhecimento.
como tem aquela famosa frase, né, que atribuem a Antônia Carreiro, não me peça de graça para te dar algo que eu vivo para viver, né? Eu preciso desse dinheiro para ser artista, né? Então, queriam, quando ela trabalhasse de graça, dizem que ela usava essa expressão. Mas indo para os pontos diretos, eu queria colocar o seguinte: primeiro ponto, as pessoas estão tendo que se adaptar. Eu estou tendo que me adaptar como advogado, né? Na Casa do Saber, nós estamos tendo que me adaptar, né? Guto, Marcelo, a gente está reinventando a Casa do Saber no sentido de criar novos formatos. Todo mundo está se reinventando. Esse processo é rápido e a gente tem que ser dinâmico. Usando agora exemplos concretos de pessoas que se reinventaram, eu queria reiterar o Fernando Rainer, né? Com a coluna dele, né, no Estado de São Paulo, que fala sobre ciência, tem sido uma fonte muito boa nas questões do coronavírus, né? Eu recomendo que as pessoas leiam, isso tem sido uma coluna muito boa. Queria citar um outro exemplo muito bom, Carla Pilon. Carla Pilon é uma mulher extraordinária que senta numa praça de rua e fala o seguinte: senta que eu te escuto. Ela coloca 2 cadeiras numa praça, as pessoas sentam lá, conversam com ela, e a Carla Pilon tem a generosidade de ouvir. Nesse tempo de internet, eu não sei se ela trouxe isso para o universo virtual, tenho até curiosidade, vou checar, mas é justamente essa questão da escuta que o Shoa falou também. E o terceiro ponto, falando do Paulo Freire, o Paulo Freire realmente é uma pessoa intelectual muito importante, uma pessoa importante, mas que soube, através da simplicidade, né, e justamente por ele amar, né, Grandes Sertões Veredas, ele acabou realmente se aprofundando e hoje é uma das pessoas de viola caipira mais conhecidas do Brasil, narrando seus causos. Então, eu estou colocando esses exemplos concretos, né, porque eu acho que as pessoas vão ter que realmente se reinventar. Sejam se reinventar na forma de escrever, seja agora através desse veículo de falar, de se comunicar, coisa que eu realmente sempre tive muita dificuldade. Eu fiz curso de oratória porque eu me expressava mal, eu tenho uma dificuldade de falar porque eu falo um pouco psé, então eu tinha uma dificuldade, tive aula de fono tentando melhorar, mas é um constante aprendizado. As pessoas vão ter que se adaptar a esses novos suportes, vão ter que ter a humildade de, no tempo todo, né, se aperfeiçoar. Eu estou tendo que me aperfeiçoar. Antigamente, eu tinha que me expressar através de outros mecanismos. Então, eu acho que sim, uma grande lição de humildade a todos, uma grande questão, como bem colocou a professora, que eu gosto muito aí da Casa do Saber, da educação continuada, é um tema que eu sempre defendo aí, educação continuada. A Vivian, que é totalmente necessária. Isso, eu defendo isso, inclusive eu defendi já que para o exercício da advocacia, né, para as pessoas continuarem exercendo a advocacia, eu entendo que, como tem em Nova York, as pessoas têm que provar créditos em faculdade, porque você está dando para um advogado a causa da sua vida, uma eventual barbeiragem dele pode ser terrível na sua história. Então, educação continuada, eu entendo que deveria ser uma obrigação de uma série de profissões, no sentido de que eu promovo o bom exercício delas. Tenho livros publicados sobre o assunto, tenho palestras no INSPER, faço parte lá do INSPER, inclusive já falei sobre esse tema, uma aula magna que eu dei, eu sublinhei bastante a importância da educação continuada. Então, basicamente, é isso que eu acredito. Super interessante, Pierre, Augusto, obrigado pela participação, colocações fantásticas. Queria agradecer a todo mundo que está em casa também por ter acompanhado com a gente. Espero que tenham curtido essa conversa. E se eu puder resumir aqui, Marcelão, o que eu tirei, acho que não só desse papo, mas dessa semana como um todo, onde a gente falou de humanidade, eu resumiria em basicamente 3 pontos, né? Eu acho que o primeiro foi muito recorrente essa questão do mundo não é um jogo de soma zero, e talvez o conhecimento, assim como, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Mas acho que Einstein falava que os juros compostos é uma das maravilhas da humanidade ou algo do tipo. Eu acho que o conhecimento tem esse poder de compor, né? No que a gente vai compondo o conhecimento, a gente cria uma curva exponencial super interessante. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que de que forma o conhecimento tem esse poder de iluminar a escuridão, foi outro tema bem recorrente aqui. Coisas desde o nosso papo de ontem, falando sobre inconsciente, o consciente, ou sobre essa parte de uma consciência mais coletiva, talvez, mas de que forma esse lado do conhecimento, que é o próprio propósito de existir da Casa do Saber,
de trazer e de democratizar o conhecimento, de que forma isso acaba iluminando essa escuridão da nossa ignorância, talvez. E o terceiro ponto, para fechar, acho que eu vou até numa citação da Rosa Limpa aqui, que está acompanhando com a gente, que ela coloca que a mente humana parece ser a última fronteira do conhecimento. E ela falando, né? Acredito que conhecer as armadilhas da mente humana é vital. Que eu acho que amarra para essa questão do autoconhecimento que a gente falou aqui, falou nos outros últimos dias também, que eu acho que são os 3 pontos aí que, se eu pudesse fazer um resumão dessa semana e do papo de hoje. Boa, Guto. Eu estava realmente na expectativa que você colocasse o autoconhecimento nesse resumo, porque eu recebi muito contato das pessoas falando sobre isso, sobre quanto o autoconhecimento passou pela nossa semana, né? Quantas vezes a gente tocou nesse assunto, né? As pessoas que vieram tocaram nesse assunto e me pedindo que a gente incluísse para a semana que vem. Como a pauta já está fechada como interdependência, fica para a próxima, fica para a semana 3. E eu queria fechar aqui só comentando uma questão com relação ao vídeo do Shoa que você citou, Guto, lá no começo da conversa. Uhum. Aperte o REC, é esse o título, Shoa, do vídeo de hoje? É genial o título. Qual que é o Shoa? Acho que aperte o REC, é isso? Alguma coisa assim, não? Aperte o REC. Era alguma coisa nesse sentido, mas é para você gravar. Um vídeo aí incentivando, um vídeo curtinho, muito interessante, incentivando as pessoas a gravarem. E uma coisa que eu acho que nem todo mundo está atento, assim, é muito comum, todo mundo sabe que se você usar o recurso audiovisual, você aumenta a capacidade de aprendizado. Todo mundo sabe que se você coloca as pessoas para interagirem, para fazerem e tal, alguma coisa ali junto, aumenta a capacidade de aprendizado. O que talvez nem tanta gente assim esteja consciente, já que a gente falou tanto sobre consciência, né? É que a gente aprende muito falando, né? Idealmente ensinando. Quando você se propõe a ensinar alguma coisa para alguém, aí você potencializa muito a capacidade de aprender, né? E é comprovado isso, né, Marcelo? Tem várias teses que falam que a melhor forma de você aprender é quando você tem que ensinar alguma coisa para alguém. É comprovado isso. Então, quando você William pega... Gleiser, o psicólogo. Então, quando você... Não. Então, quando você pega um vídeo como esse que o Shoa postou e propaga ele, você está ajudando as pessoas, você está incentivando as pessoas a fazerem isso, a criar coragem de falar, né? Não, olha o título. Eu achei aqui, olha o título que genial. Em período de corona, aperte mais o REC. Sensacional. Eu posso fazer um comentário rápido ou a gente já vai terminar, Marcelo? Não, faz, Pierre, por favor. Quando nós criamos a Casa do Saber, né, fruto de vários sócios se reuniram, né, para criar a Casa do Saber, né, surgiu o nome Casa do Saber, né? E todo mundo achou o nome bom, assim, a gente fez uma pesquisa para ver se o nome teria boa aderência, né? Então, para o público que a gente queria atingir, a aderência foi ótima, né? Com relação aos professores, tinha uma certa resistência. Porque eu falei, esse lugar é muito pretensioso, né? Vai abrir com esse nome Casa do Saber, mas existe tantos lugares, né? E, além do mais, a expressão não seria Casa do Saber, seria Casa dos Saberes, porque existem diversos saberes, né? Uhum. Aí, tudo bem. Aí sentamos, Celso Loduca, outras pessoas que é nosso publicitário, né? E criamos aquele infinito, né? Que remete ao princípio do pensamento socrático, que só sei que nada sei. Então, quando nós temos o nome Casa do Saber, o infinito do lado, é justamente com essa humildade de todos nós, né, de sabermos que estamos sempre em processo de desenvolvimento pessoal. Então, estamos todos nesse processo de aprendizado. E aí, quando nós voltamos a conversar com os professores, né, os professores dizem, então agora sim, agora vocês se posicionaram de forma adequada. O nome é Casa do Saber, o infinito, tô dentro. Depois dessa colocação fantástica aí de um dos sócios fundadores da Casa do Saber, a gente agradece a todos que acompanharam a gente aqui. Semana que vem estamos de volta, Marcelão? É isso aí, fechamos a semana com chave de ouro, então, Pierre. Valeu, Shoa. Obrigadão. Obrigado, Guto. Segunda às 19h, com Rodrigo Petroni e Fernando Teixeira. Valeu, até mais, gente. Valeu. Cuidem-se.